Salve nação, saudações rubro-negras! Temos aqui um corte do programa Apito Final do canal Esporte na Band. Galera, vamos ver aí o que o Neto e os comentaristas do programa vão falar agora depois dessa vitória do Flamengo em cima do Vitória. Que redundância, não? Vamos lá, deixa o like, seja bem-vindo, inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para o canal Esporte na Band, link na descrição como créditos. Vamos lá. Todo domingo às 9 horas da noite, qual a ideia, meu querido Quesada, em relação ao Flamengo, que para mim é o grande candidato ao título internacional, que meteu 3-0 na equipe do É muito do Cruzeiro, cedo para falar isso. Para mim é o favorito pro título daquilo que eu tô vendo do ano passado e desse ano. Eu acho que o Flamengo também é, mas o Flamengo ganhando o jogo lá no Barradão, que é muito difícil, e aí eu não sei se é o 100º gol do Bruno Henrique, por sinal, não é chamado para seleção. Quem é chamado? João Fonseca. Matheus Cunha. Os caras que eu nem sei quem são. Nem sei que jogaram. Agora, o Bruno Henrique não pode ser convocado para a seleção. Porque aí eu não sei por quê. Não sei por que o Bruno Henrique não pode ser convocado para a seleção, desde quando ele vem jogando muito. Ele tem 101 gols pelo Flamengo. Quesada. Esse cara, Neto, joga muito. Acho que merecia uma chance na seleção. Estaria à frente de alguns que já foram convocados, mas... Nem ir para a seleção já é um absurdo, né? Nem tá na lista, né? Só absurdo. Isso é cartas marcadas, né? Agora, Neto, a grande crítica ao Flamengo no meio de semana na Libertadores é que sobraram atacantes e faltaram homens de criação no meio campo. Mas ganhou, né, Quesada? Ganhou, isso é importante. Ou seja, mesmo quando não consegue fazer... Deportivo Táchira, né? Deportivo Táchira lá. Que é duro chegar lá, sabia? Eu joguei na Venezuela, vou falar uma coisa pra você. É mais fácil chegar na Lua do que em Táchira. A viagem é mais complicada do que o jogo, às vezes. Não tem Mas ideia. a questão é a seguinte, naquele jogo, Neto, não jogaram... Você acredita que o homem chegou na Lua? Acredito. Tem gente que não acredita, que Acredito. Você acredita que o Kid Bengala é tudo aquilo? Não, isso eu não sei. Não sabe? Então agora, voltando pro futebol. Que a Terra é redonda e não é plana, eu aí também é mentira, que ela né? seja redonda. Aí é mentira, né? Mas tem gente que acha que é plana. Mas o fato é o sério? seguinte, o Flamengo com o Gerson e a Arrascaeta é outro time. Você acha que o Luciano Huck faz uma pergunta dessa pros convidados dele? Ó, Faz. O que você... Uma vez tá assistindo, eu falo as coisas aqui, gente, tem esse negócio comigo aqui, eu tô 23 anos aqui, eu falo o que eu quero. Com responsabilidade ou não. Eu pensei agora que tendo um negócio do Luciano, do Marcos Mion um dia, lá no programa dele de sábado. Os caras dão 20 pontos de audiência. Eu nunca vi nenhum frentista falar que vê eles. Nunca vi nenhum cara do supermercado. Mas eles dão audiência. Eles dormindo, eles dão mais audiência que tudo nós juntos. Dormindo, eles dão audiência. Aí o Marcos Mion falou assim, perguntando pro rapaz, o que você não faria perto dos seus filhos? Aí eu não comia chocolate. Eu falei, eu não fazia amor com a minha mulher, perto dos meus filhos. E aí, Quesada, o que você acha disso? Eu acho que é muito importante isso daí. Agora é o seguinte, Gerson Arrascaeta no time do Flamengo é outro time, vai passar necessariamente pelo pé dos dois as grandes conquistas do Flamengo nessa temporada. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Vamos lá, o William tá lá, Marília Ruiz toda de Marilyn Monroe, aqui, linda, maravilhosa, uma das maiores jornalistas desse país. Conta pra mim, alguém ganha do Flamengo esse ano? O Inter, Palmeiras, que por sinal... Daquilo que eu vi da rodada, Marília, São Paulo, Atlético, Internacional, Cruzeiro, Vitória e Flamengo, assisti vários jogos. O Corinthians é candidato ao título brasileiro, se der uma reforçadinha, Marília. Eu acho que foi muito importante o que o Emiliano falou na coletiva ontem, né? Porque na semana passada eu cobrei aqui o que o Corinthians quer, o que o Corinthians vai priorizar. E ontem, depois da vitória sobre o Vasco, o auxiliar técnico do Corinthians disse que a prioridade do Corinthians é o Campeonato Brasileiro, que o Corinthians não pode sofrer, a torcida do Corinthians não pode sofrer o que vem sofrido. Por isso, acho até que, baseado também no que aconteceu no meio de semana contra o Huracan, acho certíssimo que o Corinthians priorize o Campeonato Brasileiro. Isso pode colocar o Corinthians numa outra prateleira, talvez não dos grandes favoritos, mas com os grandes favoritos tropeçando nessa primeira rodada, por exemplo, Corinthians e Internacional, nesse momento, dividem a liderança do campeonato. Sobre o Flamengo, foi um jogo estranho. Apesar do Flamengo, como disse o William, ter sido melhor do que o Vitória, o Flamengo consegue abrir o placar só no segundo tempo com um golaço do Arrascaeta, desses de gênio mesmo. E na sequência, o Wellington Rato, que tinha acabado de entrar, empata. E aí, hoje, o Felipe Luiz, que eu acho o melhor técnico do Brasil... Daqui a pouco, a gente tem os lances de Palmeiras e Sport, direto da Ilha do Retiro, pro Godoy, pra Marília, pro Quesada e pra mim, para que nós possamos ver para vocês.
Tá legal? Daqui a pouco a gente vai pra lá. Marília, Só perdão. pra terminar, eu acho que o Felipe Luiz, melhor técnico brasileiro em atividade no momento. Mas acho que hoje, no segundo tempo, ele fez mudanças estranhas. O Flamengo piorou depois das mudanças, ficou de novo com 4 atacantes, com mais dificuldade de fazer. Discordo da Marília, cara. O Flamengo tirou quem estava muito cansado, né? O Flamengo tirou. O Felipe Luiz tirou quem estava muito cansado, cara. Mas aí o Bruno Henrique, de uma forma, Bruno Henrique, no finalzinho do jogo, deu a vitória ao Flamengo. Importante, porque na estreia havia empatado em casa com o Internacional. É o grande favorito? É, Neto. A todas as competições que ele disputar, a Vera. Mas a gente já sabe que no Brasil, com o calendário que tem, ninguém consegue levar as 3 competições. Quarta-feira tem o sorteio da Copa do Brasil, então precisa ver qual vai ser a prioridade do Felipe Luiz. É Brasileiro, Libertadores, depois Copa do Brasil? Aí sobra a Copa do Brasil para alguém. Vamos lá, Godoy. Cara, é sério isso, CBF? A CBF é sem noção, cara. Eles colocam o sorteio da Copa do Brasil bem no dia do jogo da Libertadores. Por que não põe na terça? Ou na quinta ou na sexta? Pelo amor de Deus, velho. O que você pensa do Flamengo? O Flamengo ganha de 2-1 com o gol do Wellington Rato pro Vitória. Você vai falar aquilo que você quiser. Grande Godoy, maravilhoso Godoy. E o Godoy vai dizer pra vocês se foi pênalti ou não em cima do Rafael Veiga no jogo de Palmeiras contra o Sport. E daqui a pouco, olha que as nuvens, olha que o céu, hora que a lua, hora que tiver tudo bonitinho, hora que os poderes de Grayskull puder, a gente vai colocar Palmeiras e Sport. Vamos lá. Aí, meu querido Godoy, o que você pode falar do Flamengo? Craque Neto, o Flamengo é um forte candidato ao título, é um forte candidato em todas as competições que ele participar, de conquistar o título, porque ele tem uma verdadeira seleção na mão, né? Veja só quantos jogadores de seleção que tem no time titular, sem contar aqueles que estão na reserva, seja a seleção brasileira quanto seleção dos outros países aqui da América. Agora, quanto à qualidade do técnico Felipe Luiz, saber comandar esse grupo de estrelas não é fácil, não, é muito difícil. Porém, para fazer os jogadores renderem é mais fácil do que o produto total, a qualidade total do que o técnico do Fortaleza tem na mão. Então, em termos de qualidade disponível, de investimento disponível, o técnico Vojvoda do Fortaleza tem um rendimento melhor do que o Felipe Luiz, no meu entender. Portanto, o Flamengo é... Ah, tá. É por isso que a torcida do Fortaleza queria a cabeça do Vojvoda, né? Até antes de começar o Campeonato Brasileiro, né, galera? Queriam ele fora. Estavam fazendo protesto. Manda embora, já deu. Hashtag fora Vojvoda. A torcida do Fortaleza tava assim lá, cara. Não sei se vocês viram. E tomou 3 do Racing. Candidato aos títulos que ele disputar, mas a gente tem que valorizar muito o que o Vojvoda faz com o Fortaleza. Não tenho dúvida disso. E o Abel Ferreira no Palmeiras também, ainda mais com os pênaltis que tem. Eu quero ver qual vai ser a fala dele na coletiva. Eu quero saber como é que vai ser. Mas antes disso, o William lá, né? A gente tem o William lá. Ô William, e aí em relação ao Vitória, próximo jogo do Vitória, próximo jogo do Flamengo, qual é a visão que você tem aí, filho? Pois é, o Vitória está num momento complicado, Neto, porque vem de 8 partidas com apenas uma vitória. É a pior marca da era Carpini. O técnico Thiago Carpini vem sendo cada vez mais cobrado, né, no comando do Leão. No jogo de hoje fez algumas mudanças na escalação, força máxima, mas atendendo alguns pedidos do torcedor, como Claudinho na lateral direita, no ataque também a entrada do Eric, que veio por empréstimo do São Paulo. Então o time teve algumas modificações para encontrar um fato novo, né, em busca de um resultado melhor contra o Flamengo. Em termos de desempenho, o time não propôs muito, mas lutou bastante, né? A torcida vibrou durante todo o jogo apoiando o time porque percebeu a raça da equipe dentro de campo. Mas o fato é que não veio nenhum ponto nesta noite. Vitória segue sem pontuar no Campeonato Brasileiro. Agora volta a atenção para a Copa Sul-Americana, porque já tem compromisso no meio da semana contra o Defensa e Justiça fora de casa. É uma sequência dura pela frente. Defensa e Justiça, Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense. 4 jogos muito difíceis aí e que o técnico Thiago Carpini e a equipe precisam reagir o quanto antes para que a situação não fique ainda mais complicada, tanto no Brasileiro como na Sul-Americana, em que o Vitória estreou com empate em casa contra a Universidade Católica do Equador, Neto. Vamos lá, então. O William, obrigado por toda a sua participação maravilhosa todo domingo, sempre convidado para falar do Bahia,
falar do Vitória, falar do futebol do Nordeste, tá bom, filho? Obrigado, Neto. Sempre um prazer participar. Tá legal, vamos lá. Vamos lá, o Paulo de Tarso, na Ilha do Retiro, né? Principalmente nesse jogo. Aí, galera, eles falaram do nosso Mengão, né? Da vitória do Flamengo. Agora vamos falar ali da vitória do Palmeiras. Pênalti Mandrake, hein? Palmeiras ajudado mais uma vez. Que vergonha, né? Varmeiras funcionando. E aí, galera, gostaram do vídeo? Se gostou, cara, comente aqui, deixa o like. Se você é novo aqui neste canal, se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho. Flamengo, deixa eu abrir a tabela aqui. Muito bem, tabela aberta aqui, galera. Vamos ver então como que ficou esta rodada, hein? Veja bem, ontem Corinthians 3-0 no Vasco e ficou barato pro Vasco, hein? O Ceará venceu o Grêmio por 2-0. Já o Botafogo venceu o Juventude também por 2-0. Fluminense 2, Bragantino 1. Hoje, né? Hoje. Daí o Atlético Mineiro empatou com São Paulo em 0-0. O Mirassol empatou no finalzinho com Fortaleza aí do Vojvoda, melhor que o Felipe Luiz, né? Segundo ao ex-árbitro aí. Mirassol 1, Fortaleza 1. Internacional 3, Cruzeiro do Gabigol 0. Cruzeiro do Fabrício Bruno 0. Vou fazer o vídeo deles aqui depois, tá? Lá no Barradão, Mengão venceu Vitória 2-1. Ilha do Retiro, Palmeiras venceu com a ajuda do VAR, né? Não foi pênalti. 2-1 Palmeiras. E neste momento tá tendo o jogo, tá? Começou às 8h30. O Santos perdendo em casa para o Bahia. O Bahia tá jogando bem, hein, galera? Assisti o jogo do Bahia contra o Internacional e foi um baita jogo. Foi muito bom. A tabela tá da seguinte forma. Internacional, né, pelo saldo de gols, ele tem aqui um saldo de 3, né? Ele venceu por 3-0 o ruim do Cruzeiro. Internacional 4 pontos, Corinthians 4, Ceará 4, Fortaleza 4, Botafogo 4, Flamengo 4, Palmeiras 4 e Bahia 4. Galera, 8 times com 4 pontos. É a segunda rodada, eu sei, mas o equilíbrio é muito grande, né? Juventude 3 pontos, Fluminense 3, Grêmio 3, Vasco 3, Cruzeiro 3, São Paulo 2, Bragantino 1, Mirassol 1, Sport 1, Atlético Mineiro 1, Santos 0 e Vitória 0. É os saldos de gols que manda aqui, galera. Ó, o Flamengo tem um saldo de 1, né? O Flamengo fez 3 gols e tomou 2. Tomou um do Inter e tomou também agora um gol do Vitória. Tá, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Valeu, saudações, fui!